Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, invocamos a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, abra os nossos olhos, ilumina cada um de nós aqui, que o Senhor possa ministrar com vida, com unção, com revelação, com poder, com graça, que o Senhor possa hoje tirar escamas dos olhos, que o Senhor possa encher o coração de fé dos irmãos, que eles possam ver o sumo sacerdote que eles têm, que o representa, que representa eles, que é o Senhor Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai, intercedendo por eles. Eu oro, eu abençoo e declaro que vai ser assim, e que eles vão desfrutar de uma semana cheia de fé, cheia de vida, produtiva, abençoada, diante do Senhor, e todos aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Eu estou muito feliz pelos irmãos, que realmente aqui, nós somos uma igreja que valoriza os pais, porque tem pouca gente hoje no culto, viu? Os pais daqui são queridos, né? No dia dos pais aqui tem... Os irmãos estão valorizando os pais, glória a Deus, isso é bom. E também desejo a todos os pais um feliz dia dos pais. Que Deus abençoe você e te dê sabedoria, provisão, paz e vida abundante no Senhor, amém? Deus abençoe os pais aqui. Então, se você está chegando aqui hoje, está nos visitando, nós estamos numa sequência de palavras. Já é o 4º domingo, se eu não me engano, que nós estamos falando de Hebreus, Epístola de Hebreus. E mais necessariamente, falando e dando ênfase, mostrando Cristo como sumo sacerdote. A Epístola de Hebreus não tem um autor, ela foi escrita para os judeus, para os hebreus, exortando-os, porque eles estavam voltando para a prática da lei. Eles estavam voltando ali a praticar o costume da lei, da dispensação passada. Naquela época havia o templo ainda. Tanto é que foi tão providencial, e Cristo havia profetizado que aquele templo seria destruído. E teve que ser destruído no ano 70. Com o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, para que pudesse cessar os rituais que tinham ali de sacrifício, e eram completamente inapropriados, era ineficaz, porque Cristo já veio, então o sacrifício que era feito ali com o cordeiro, não valia. E aí o apóstolo, nós cremos que é o apóstolo Paulo que escreveu a carta de Hebreus, eu creio, não posso afirmar porque a Bíblia não afirma. E aí ele vai e escreve isso combatendo ensinos legalistas. E nós pregamos no primeiro domingo falando a respeito do poder de Cristo como nosso sumo sacerdote. O poder de Cristo como sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal sacerdote que representava a nação de Israel. Amém? E o poder do nosso sumo sacerdote atual, o que é? Que o Senhor Jesus Cristo, ele compadece das nossas fraquezas. Falei isso, não vou me deter nesse assunto. Ou seja, a sua fraqueza, o Senhor se compadece dela. Por quê? Porque ele veio como um homem e viu as nossas fraquezas. Mas também nós vimos o poder do sumo sacerdote, que ele intercede por nós. Cristo Jesus está à destra de Deus Pai, intercedendo por você. Fala assim, graças a Deus, eu tenho um sumo sacerdote que intercede por mim diante do Pai. Mas também nós falamos que o poder do sumo sacerdote nos dias atuais é que ele nos salva completamente. Completamente, fala assim, graças a Deus. Aí, no segundo domingo nós falamos, como nós somos abençoados pelo sumo sacerdote.
E no terceiro domingo nós começamos a falar a respeito das vestes do sacerdote, do sumo sacerdote. E vamos agora, vamos dar uma pequena recapitulada a respeito dessas vestes. Amém? Deixa eu colocar aqui, só um instante. Olha só. Como eram as vestes sacerdotais? Projeta para nós aí, Êxodo capítulo 28, verso 1. Faze também vir para junto de ti Arão. Arão era o sumo sacerdote, foi o primeiro sumo sacerdote. Foi escolhido porque ele era escravo. Arão era irmão de Moisés. Moisés não foi escolhido para ser um sacerdote. Arão é que foi. Por que Moisés não foi escolhido? Porque Moisés não foi criado no meio do povo. Ele era filho da filha de Faraó. Ou seja, ele não vivenciava o que os escravos hebreus viviam na época. Mas Arão não. Arão foi criado com a sua mãe e ele vivenciou todo o sofrimento. Por isso que o sumo sacerdote, que Arão, ele foi escolhido para ser sacerdote. Por quê? Porque ele compadece do povo, do sofrimento do povo. O sacerdote faz o quê? Ele fala com Deus, ele pega na mão de Deus e pega na mão do povo, auxiliando o povo, intercedendo em favor de Deus. Ele era o representante. Entendeu por que foi Arão e não Moisés? Moisés foi o libertador, mas o sacerdote foi Arão. Olha só. Então faze também vir junto de ti Arão, teu irmão, os seus filhos com ele. Ou seja, era Arão e a sua descendência. Dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, que é o que nós vamos falar, nós já começamos a falar a respeito disso. Ou seja, então tinha um poder, tinha um princípio, tinham verdades nessas vestes. Como eu já falei para vocês também a respeito disso, o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Aquilo que é físico no Velho Testamento, como a roupa, ele está ilustrando verdades dos nossos dias atuais. E eu vou mostrar aqui para vocês. Amém? Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Vou fazer só um parênteses aqui. Está vendo então que houve um enchimento especial da parte de Deus para executar esse serviço. Olha para mim, sempre quando Deus te chamar para algo, haverá uma capacitação do alto. O Espírito Santo que habita em você vai te ensinar todas as coisas que são necessárias para a realização daquilo que Deus te chamou. Mas nesse parênteses que eu estou fazendo aqui, preste muita atenção, porque pode ser que Deus te chame para fazer algo que você nunca fez e nem tem noção de como fazer. Porque Deus gosta de pegar aqueles que não são para envergonhar aqueles que acham que são. Porque aí a glória sim é maior do Senhor. Fala assim: eu sou capacitado pelo Espírito Santo para realizar toda e qualquer obra que Deus me desafiar. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, pode confiar no Senhor, Ele te capacita. Aleluia. Eu sinto aqui no meu espírito, tem uma pessoa que foi desafiada a fazer algo que você nunca fez, e que você está com medo, você está se sentindo incapaz. Quem que é que está com esse desafio? O irmão lá atrás.
quer falar que o Senhor vai te capacitar. Ele vai te dar toda a sabedoria necessária para você realizar o que você precisa realizar. E quando isso acontecer, você vai dizer: glória ao meu Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, seguimos. Vamos seguir adiante. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam as vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas. Aí tem as vestes, você vai me ajudando aí, Lucas, projetando de acordo que for aparecendo eu vou falando aqui, você vai mostrando aí os slides. Primeiro, um peitoral. Depois, uma estola sacerdotal, tudo isso nós falamos. Uma sobrepeles. Uma túnica bordada. A sobrepeles pode ser também uma manta. Uma mitra e um cinto. Depois você vai projetar isso para nós, quando eu estiver pregando sobre cada um destes. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e o estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, retorcido, obra esmerada. Amém? Então aqui ele fala a respeito dessas vestes sagradas. Traz uma descrição para mostrar. E ele diz que essas vestes é para mostrar a glória e a formosura. Quando ele fala assim, para mostrar a glória daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Cada aspecto dessa veste fala do Senhor Jesus, mas também fala a nosso respeito. Amém? Arão era vestido dessa maneira. Mas não pense que o Senhor também, Jesus, está dessa maneira vestido. Que eram as vestes do sumo sacerdote. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote atual, amém? Ele é o nosso representante diante de Deus, amém? Mas ele não está vestido assim mais. Porque essas vestes eram da velha ordem, agora nós estamos no Novo Testamento. Em Apocalipse menciona algumas coisas a respeito das vestimentas do Senhor. Fala que ele está com roupa que resplandece, que João viu. Né? Na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Né? Na sua língua tem uma espada afiada, os seus olhos como chama de fogo. Então, fala a respeito algo, né, das vestimentas. Não são como essa, mas elas apontam para verdades atuais e apontam para o nosso Senhor Jesus. A primeira coisa que diz aí que é a túnica de linho finíssimo. O linho finíssimo refere-se à justiça do Senhor, que nunca pecou. Então, esse linho aponta para essa túnica branca, aponta para a pureza que há no Senhor Jesus. Jesus nunca pecou. Ele nos representa e o nosso representante, ele nunca pecou. Né? Ele, um homem santo, 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 e nele não havia nenhum pecado. Mas, nós também, o nosso Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote. Mas hoje nós somos o quê? Reis e sacerdotes. E nós também temos um linho desse, finíssimo, que é a vestes de salvação. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você também tem um linho finíssimo, vestes de salvação. Amém? Não vou me deter que nós já falamos sobre isso. Segunda menção que diz aí é a respeito do cinto. O cinto aponta para o servir. Jesus, né, esse cinto era usado nas roupas, né, para que pudesse servir. Ele dava, não é nesse cinto nosso que segura a calça, não. Ele era colocado aqui mais em cima e era para facilitar o serviço. O nosso Senhor Jesus, ele nos serviu. Tanto é que ele fez isso com os discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele serviu os discípulos. Ele sustentou os discípulos. Ele abençoou, ele edificou os discípulos. Mas nós também estamos aqui para servir. Nós somos reis e sacerdotes, e como sacerdotes, nós servimos. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, nós somos sacerdotes, estamos aqui para servir uns aos outros.
Falei muito isso no culto anterior, que é muito importante. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Que assim como ele serviu, nós também fomos chamados para servir. Quando os discípulos estavam querendo saber quem que era o mais importante, o principal, ele falou assim, ó, maior é o que serve. Mas agora então vamos inverter? Quando não serve, se maior é o que serve, então quando não serve? Agora, claro, o serviço pode ser de várias formas, mas eu te convido você a servir na vida da igreja. Vocês estão comigo? Se você está numa célula, ajuda o seu líder. Se envolva ali participando. Pergunta se ele precisa de ajuda. Sirva convidando alguém. Sirva ele ali, de repente no louvor, na oração. Sirva de repente ali ajudando como anfitrião. Sirva fazendo um anjo da guarda, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado, como diz o Senhor. Sirva. Porque o que vai ser contado um dia diante de Deus, não são os seus bens, não serão os seus títulos, mas vai ser aquilo que nós fazemos para o Senhor, por meio da igreja. Amém? Falamos sobre isso, não vou me deter. Terceiro, o manto. Farás o manto. Esse manto, ele tem a cor azul. Aí você fala assim, pastor, mas e essas cores são aleatórias? Não, não são. Tudo na Bíblia, até um tio. Tem que colocar um cestinho de lixo, né? Já joguei papel, garrafinha ali, está terrível. Esse manto azul aponta para o caráter celestial de Cristo que veio para a terra. O céu na terra. Ei. Ele é o sumo sacerdote, ele traz as coisas do céu para a terra. Na oração do Pai Nosso diz o quê? Que seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu, seja na terra. Mas nós também estamos aqui para trazer as coisas do céu para a terra. Nós estamos aqui para ter a mentalidade do céu na terra. Porque o reino de Deus é isso. Já está dentro de vós. É quando nós pensamos como o céu e vivemos na terra como no céu. E quando fazemos isso, exercemos governo e autoridade. Porque todas as coisas se submetem ao reino de Deus nos céus. Porque o nome dele foi colocado acima de todo principado, potestade e poder. Estava eu agora servindo, participando. Fui num top agora, estava lá servindo, nos legendários. E aí, pregando lá. Fui lá para servir com aquilo que tenho. Fui lá para pregar. E aí tinha um rapaz que estava muito resistente. Terrível. Que no meio das ordens que nós dávamos lá, ele queria pegar um bambu e descer na cabeça da gente. E falava. E falando coisas horríveis. Coisas horríveis. E amaldiçoando. Falava, eu amaldiçoo esses crentes. Ei, vontade de pegar um bambu desse e descer na cabeça. A gente andando no mato. E ele desse jeito. Preste atenção. Na hora. Me veio aquela vontade, falei assim, vou mandar esse cara embora, volta para sua casa. Não quer estar aqui, volta. A gente está no encontro, a gente está servindo, tem gente que fica lá, né? E fazendo a bagunça. A tendência nossa é o quê? Não, manda embora. Não quer, vai embora. Forte. Você quer trazer as coisas do céu para a terra? Deus falou comigo assim. Falou, sabe por que eu estou deixando ele aí? Para trazer as virtudes do céu dentro de vocês, para manifestar para ele. Porque amar quem é fácil, aqui na terra, nós conseguimos amar. Mas amar quem não merece, é virtude do céu. Você quer receber virtude do céu? Eu falei, eu quero. E aí nós começamos a manifestar amor e graça,
até que, como um gadareno, foi liberto. Que havia legiões de demônios nele. Foi liberto. E aí, ele chegou no final, pedindo perdão, e falou assim: glória a Deus, eu desfrutei do amor do Pai aqui nesse lugar, sou nova criatura, quero uma nova vida, e agora eu quero servir o Senhor. Uau! Arrepiei a perna aqui agora. Então, para a gente manifestar virtudes do céu, como sacerdotes que nós somos, nós precisamos depender de Deus, porque o que eu dei para Ele não é meu, é do céu. Mas para isso nós precisamos nos dispor e falar: eis-me aqui, Senhor, me capacita a amar essa pessoa, me capacita a vencer essa circunstância, porque as coisas do céu são superiores à da terra. Cristo veio como sumo sacerdote, apresentando um amor que nunca foi visto nessa terra. Aleluia! Agora nós vamos entrar no que nós precisamos de falar hoje, amém? Pastor, mas o senhor está repetindo. Porque é um assunto difícil, é um assunto, né, talvez você não tenha muito costume de ler Hebreus. Poucos aqui fizeram seminário, até recomendo que vocês façam seminário. Pastor, é muito longe, são 3 dias, faça o telepresencial que você faz na sua casa. Ainda chama sua esposa para fazer junto, seus filhos, é uma benção. Mas enfim, voltando para cá. 4º aspecto da roupa, a estola sacerdotal. Projeta aí. Está aí a estola sacerdotal. Tem 4 cores nela. Cada cor aponta para um aspecto do Senhor Jesus. Essas cores também apontam para a face dos seres viventes, que é dito lá em Apocalipse. Aponta também para os evangelhos. Mas olha só, as cores: azul, púrpura, vermelho e o branco do linho. Essas 4 cores apontam para os evangelhos, que apontam para Cristo. No evangelho de Mateus, que é mostrado ele como um rei, que é a face do leão, que é a cor, que é da cor da realeza, de púrpura. Em Mateus mostra que Jesus, ele vinha de Abraão, então ele tinha o direito, ele vinha da linhagem de Davi, ele tinha o direito da realeza. Mas também no evangelho de Marcos, que mostra a cor escarlate, cor vermelha, que aponta para o serviço, mostra Jesus como servo, a face do boi. Isso foi dito já também na pregação anterior, por isso que eu não estou me detendo aqui. Jesus como servo não mostra a genealogia dele, porque não interessa, um servo não tem descendência importante. Mostra também o evangelho de Lucas, que mostra a cor do branco, do linho fino, que mostra a humanidade de Cristo. Lucas é o evangelho que mostra Cristo como homem. Mostra ele, orando, mostra ele na sua humanidade. E também tem o evangelho de João, que mostra Jesus como Deus na face da águia. E a cor é azul, que representa o céu, porque Jesus ele não tem início de dias. Nosso Senhor, aqui na terra ele manifestou, há 2000 anos e 25 atrás. Mas ele é eterno, ele é Deus. Amém? Mas também mostra algo aqui nessa roupa. Nessa roupa tem detalhes de ouro. O ouro aponta para a natureza de Deus. O ouro aponta para esse aspecto divino no Senhor. Mas tudo isso também é para nós. Amém? Tudo isso é para nós. Nós também somos sacerdotes. Nós estamos aqui também manifestando a glória de Deus. Você sabia que você tem que manifestar a glória de Deus? De uma certa maneira tem que aparecer o ouro na sua vida. Porque o ouro aponta para a natureza de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: eu não consigo discernir bem, tem algo diferente em você. O que você vai falar assim? É o meu cabelo. Não, são minhas roupas. Eu fiz um... Não. As pessoas têm que olhar em nós e ver algo que remete ao céu. Deus também te fez sacerdote. Há uma veste também para você. Amém?
Olha só o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 30, versos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amieleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi, e então consultou Davi ao Senhor. Então, por que Davi pediu essa estola sacerdotal? Que era só para o sumo sacerdote. Davi era da realeza, ele era da tribo de Judá, ele não poderia. Mas nesse momento, Saul estava governando, e Saul também havia consultado a Deus, e Deus não respondeu Saul, mas Davi ele respondeu. Essa estola sacerdotal, ela veio para dar orientação para a peleja. Davi pegou aquela estola, vestiu a estola, para consultar a Deus, se ele devia ou não pelejar. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Você é sacerdote. Tem hora que você tem que se colocar como tal. Vestir, entre aspas, uma estola sacerdotal. É quando você vai orar. Falar: Deus, devo fazer ou não? Devo ir ou não? Devo aceitar o desafio ou não? É depender de Deus. Depois disso, Deus veio e deu a orientação que Davi precisou para a peleja. A estola, portanto, é uma peça muito importante, pois mesmo sem o sacerdote, Davi foi capaz de receber a direção de Deus por meio dela. O sacerdote, ele tem esse aspecto. Olha, é muito importante você ter uma liderança que vai orar junto com você, que vai te aconselhar, não vai mandar em você no que você deve fazer na sua vida particular. Aqui na igreja, sim, nós temos direções, e você, claro, tem que submeter as direções. É igual quando eu for na sua casa. Lá na sua casa você tem suas direções, amém? E eu sou um visitante, eu tenho que submeter. Aqui nós temos uma ordem, que nós temos como igreja. Mas, você tem que aprender a consultar a Deus. Tem ansiedade? Estou querendo lembrar o nome aqui, mas você já sabe, minha filha, é contigo. Você tem que ir para o Senhor. O irmão do teclado está aqui? Cadê o Jefferson? Você tem que ir para o Senhor. Tem coisas que não vai ser uma pessoa que vai te ajudar. Você tem que botar a roupa de sacerdote, ajoelhar lá no seu quarto, falar: Senhor, fala comigo. Estou ansiosa, estou preocupada, estou abatida, estou desanimada, me ajuda. Renova a alegria no meu coração. Você pode vir em mim, eu vou orar por você. Mas você tem que ter uma vida com Deus. Porque Jesus, sendo Deus, Ele colocava-se diante de Deus, de joelhos, e orava ao Pai. Como homem, como eu disse, no Evangelho de Lucas, mostra Jesus com linho finíssimo, como homem, dependendo de Deus, do Pai. E Ele fez todas as vontades do Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus, consultando. Vocês estão comigo? Agora, como sacerdote que somos, eita, não devemos procurar ter interesse, viver a vida só com interesses próprios. Não. Primeiro, Deus, qual que é a tua vontade? Tem hora que a nossa vontade é o mais simples, é o mais confortável, é evitar contendas, relacionamentos difíceis, tratar de situações que nós não queremos tratar, ou queremos privilégio. Mas Jesus, Ele veio para si, ou Ele veio para abençoar a todos? O sacerdote é aquele que não procura os interesses próprios, mas que também procura abençoar todos aqueles que estão ao redor dele. Amém? Mas vamos seguir adiante, ainda temos mais 3 menções aqui. O quinto, o peitoral e as ombreiras. Está lá em Êxodo 28,
Verso 9: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal. E Arão levará os seus nomes sobre os ambos, do verso 12, os seus ombros, para a memória diante do Senhor. O sumo sacerdote, ele levava o nome das 12 tribos. Está aí. Cada tribo tinha uma pedra. Cada pedra tinha um significado. E ele levava no peito e levava no ombro. Ele carregava. Então as tribos, né, ele intercedia, ele pegava na mão de Deus e na mão do povo, intercedia. Esse é o nosso papel. Nós também somos intercessores. Mas esse também é o papel de Cristo. Cristo foi aquele que pegou na mão de Deus e pegou na mão da humanidade, removeu os nossos pecados e pegou a justiça dele e deu para nós. Ele resolveu nossos problemas. Mas olha só, então essa é uma ilustração linda do encargo e do amor do Senhor por nós. E por que ele colocou no peito? Porque no peito nos fala de afeto, coração. Não poderia colocar em qualquer lugar? Colocasse nas costas, mas não, colocou no peito. Como sacerdote, como sumo sacerdote, ele tem afetos, ele tem afeto por nós. Mas cabe a nós também. Eu estou trazendo algo que não está na revista. Eu estou falando de Cristo, mas também estou falando de nós aqui, amém? De como nós devemos viver a vida cristã. E também fala que tinham pedras que estavam escritas aqui, os nomes, e esses nomes foram gravados na pedra, não foram pintados, foi cravado. E fala do ombro. O ombro é o lugar onde tem força. Você precisa de carregar um saco de arroz ou de feijão, se você jogar no ombro, o ombro consegue carregar. Um botijão de gás. Mas mostra também no dia que Jesus, como bom pastor, pegou a ovelha, colocou no ombros e trouxe para o seu aprisco a ovelha perdida. Como sacerdote também é isso. Há uma força sobrenatural da parte de Deus que foi dada para você. Mas também há um chamado, para que nós possamos ter um coração para amar os irmãos. E deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Amar os irmãos é exercer o sacerdócio. Só que amar quem é gente boa, qualquer um ama, sim ou não? Por isso nós vivemos uma vida de célula. Porque tem gente lá que é difícil de amar. Você, por exemplo. E eu. Nós ficamos achando que nós somos a última Coca-Cola. Não somos. Mas quando nós vivemos a vida em comum, você vai manifestar o amor. Experimenta orar, que você vai começar a amar. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, ora por mim, você vai me amar, você vai ver. Mas olha só, sim, você quer amar uma pessoa, começa a orar por ela. Deus vai colocar as coisas do céu no seu coração, vai te dar uma paciência que vem do céu. Aleluia. Mas olha só, a primeira pedra é da tribo de Rúben, que é um rubi, que é vermelho, que aponta para o sangue. A nossa história começa no sangue. Nós nascemos de novo por causa do sangue. Amém? A última, não vou falar de todas. A última é de Benjamim, de jaspe. Jaspe mostra, em Apocalipse capítulo 4, verso 3, mostra que é o aspecto de Deus. Que quando João viu, falou assim, ele quer uma pedra de jaspe. Essa cor verde aí. Mas depois, em Apocalipse capítulo 21, mostra que nós, como filhos de Deus, temos esse aspecto. Fala assim, graças a Deus. E o nosso nome foi gravado na pedra, para que não seja apagado. Aleluia. E as pedras mostram como nós somos preciosos aos olhos do Senhor.
Deus Pai não vê você como as pessoas veem. Ele o vê brilhando em Cristo. E olha só. Só que tem um aspecto dessa roupa, ela não podia ser rasgada. E tem algo muito interessante. Quando Jesus estava diante de Caifás, você vê que houve a troca. Eu falei para vocês, eu dei uma aula que é a respeito das roupas de Jesus, em um dos cultos anteriores. Se você deseja escutar todo esse ensino, está no YouTube, PR Arlão Oliveira. Você entra lá, ou no do pastor Luísio, pega os dois e ouça. E eu falo de roupa, nas roupas foi só aqui que eu falei, o pastor Luísio mencionou, das roupas de Jesus, das vestes. Mas diz que Caifás, quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, o Altíssimo, Caifás, que era o sumo sacerdote, que era o representante, na época de Jesus, ele rasgou as vestes, com tamanha ira. Você já deve ter visto alguns filmes falando na história de Jesus, que ele rasga as vestes, fala: agora você blasfemou, agora você é digno da morte, de morrer. E aí quando rasga as vestes, mas não podia rasgar as vestes sacerdotal, porque quando rasgasse, iria encerrar o sacerdócio. E assim aconteceu. Olha só como que é precioso, né? Então Caifás, o sumo sacerdote, fez algo proibido, ele rasgou as vestes. Está lá em Mateus 26, 65. Caifás não sabia que estava cumprindo a profecia. O último sacerdote do sacerdócio levítico, que era Caifás, estava pondo um fim nesse sacerdócio diante do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Cristo Jesus. Então ali ele encerrou, e aí começou o sacerdócio. Agora, pastor, por que você está falando tanto de sacerdócio de Cristo? Porque agora você tem um representante. O sumo sacerdote era aquele que representava toda a nação perante Deus. Caifás não foi um bom sumo sacerdote, a nação estava sofrendo. Mas agora nós não, nós temos o sumo sacerdote perfeito e eterno, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que nos representa diante de Deus, mostrando a sua obra, o seu sangue, e ele nos representa. Aleluia. Sexto, a equipe de louvor pode subir já. Sexto, que é o Urim e o Tumim, que também faz parte de todo, né, de toda a vestimenta, né, e os apetrechos do sumo sacerdote. Urim e Tumim eram pedras especiais, das quais Deus falava com o sacerdote. Nós não sabemos como é que ele jogava essas pedras, e alguns creem que elas brilhavam quando Deus falava, né? Sim ou não, através dessas pedras. Alguns, isso é da cultura hebraica, nós não sabemos, a Bíblia não entra em detalhe. Mas antes o sumo sacerdote resolvia dessa maneira algumas questões. E olha só, mas hoje Deus fala dentro da gente. Tanto é que em Atos, se você ler logo no livro de Atos, para escolher Matias, foi jogado Urim e Tumim, mas foi a última vez que jogou. Por quê? Porque depois do batismo do Espírito Santo já não precisava mais, que agora você tem o poder de Deus dentro de você. E olha aqui para mim, você sabe qual que é a maneira mais simples de Deus falar conosco? Sim e não. Ora a Deus, coloque diante de Deus as vossas petições, como diz a Escritura, e Ele vai trazer, de acordo com a lei de Jesus Cristo, que é a lei do Espírito e da vida, Ele vai confirmar. O sim é paz, é alegria, é siga adiante. O não é quando tem angústia, trem ruim. Eu, por exemplo, como que eu libero uma palavra profética, uma palavra de conhecimento? Tive um agora esse final de semana. Estava lá orando e de repente eu ia ministrar, me veio algo.
Falou: tem homens aí que estão dormindo no sofá. Aí eu falei: falo isso ou não? Senti paz, não veio angústia. Fui e falei: tem um homem aqui que está dormindo no sofá. Aí um levantou a mão: tem 6 meses que eu durmo lá, e eu quero sair do sofá. Eu falo: você vai sair do sofá e ir para a cama com a sua esposa. Essa história vai ser mudada. Mas tem hora que Deus me traz uma palavra, me vem algo no meu espírito, e eu vou pensar, falo ou não falo, dá uma angústia. Eu falo: então não vou falar não. É assim. Agora vem aqui comigo, lá em João 14, quando os discípulos falaram: olha, e agora, Jesus, o Senhor está indo, e o Senhor vai deixar, como que nós vamos ficar? Ele falou: vou deixar o meu espírito, mas eu vou deixar uma coisa, eu deixo a minha paz. A paz que eu tenho vos dou, não como a do mundo. A do mundo depende de circunstâncias, mas a de Deus não. Jesus tinha tanta paz que quando estava no meio de num barquinho, no meio de uma tempestade, com ondas altíssimas, ele estava em paz. Eu estou precisando disso, irmãos. De quarta para cá, acho que eu não dormi 10 horas, somando os dias tudo. Mas ele estava em paz. Ei, viva uma vida em paz. Ande em paz. E na hora que vinha a dúvida, a angústia sobre uma questão, ore. Pode ser um ataque do diabo, uma resistência. Você ora, posiciona e resolve. Mas aquilo dele permaneceu. Não siga adiante, espera. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, o Espírito de Deus habita em você, e Ele quer falar com você, Ele quer te guiar pela paz. Já estamos acabando. Projeta aí para nós Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então tem hora que aparecem situações para eu tomar uma decisão. Aí de repente meu coração fica agitado, preocupado, com medo. Entenda, uma coisa é medo, outra coisa é você não perceber a paz. Aí eu vou orar, o medo é lançado fora, que eu confio em Deus, e aí a paz vem, eu tomo a decisão. Mas aqui diz então que a paz, fala assim: a paz é o sim de Deus. Vocês estão entendendo? Paz é sim. Mas essa é a maneira mais simples de Deus falar. Vamos seguir adiante. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então é o seguinte: o rapaz, o jovenzinho quer casar. Agora eles tudo levanta a cabeça. Impressionante. Eu falei: o jovenzinho quer casar. Estava olhando para baixo. Disfarça não, você quer que eu sei. Vamos lá, faz de bobo não, vamos lá. Olha aqui para mim. Aí ele fala: não, eu vou orar. Aí chega para mim: pastor, estou interessado. Estou interessado. Estou interessado numa moça ali. Que joia, da igreja? Não, pastor, lá do colégio. Mulher de Deus? Não, pastor. Ela é tudo de bom, só não é crente. Ela é de outra tribo. É prima. A palavra de Deus diz que não existe julgo desigual. Pastor, mas eu estou sentindo uma paz. Eu falo: essa paz não é paz não, isso é uma falsa paz. Você está forçando. Então, a Bíblia, ela é um terreno seguro para você seguir. A sua paz tem que estar alinhada com a palavra bíblica da nova aliança. Se não, não entre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquela jovem. Brincadeira. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Você quer ter direção de Deus? Pegue conselhos com homens de Deus, com mulheres de Deus. Só que tem gente que vai conversar com a com a surucucu, com a serpente.
vai pegar conselho com um colega ímpio, ou com a mulher que está vivendo uma vida destruída. Não, você vai pegar conselho com alguém cheio do Espírito, com alguém que tem ouro na sua natureza, que reluz, que tem vida. Aí a pessoa vai falar da parte de Deus. Pode ser que vai falar aquilo que você quer, mas eu não vivo. Olha, eu vou te falar, Deus fez um processo rápido na minha vida, mas eu sempre busquei a Deus nesses princípios e consultava pessoas que eram de Deus para tomar decisões importantes. Não saia tomando decisão de qualquer jeito. Por fim, e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vai louvar, vai adorar, vai orar em línguas, e Deus vai te conduzir por toda a verdade, como sacerdote que você é. Amém? E a última, pode ficar de pé, para nós encerrarmos. A mitra, coloca lá, projeta para a última vestimenta. A mitra era feita de linho fino. O linho representa a justiça de Cristo, que não conheceu o pecado. A mitra era um turbante que era colocado na cabeça, que indicava que o sacerdote era alguém investido de autoridade, que simboliza uma coroa, a autoridade da realeza. E hoje nós somos reis e sacerdotes. Jesus, ele é o sumo sacerdote, mas ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mas olha só, na frente desse turbante aí, da mitra, que o sumo sacerdote usava, havia uma lâmina de ouro que estava contida a seguinte inscrição: santidade ao Senhor. Estava escrito em hebraico, Yahvé Hakadosh. Está lá em Êxodo, capítulo 28, verso 36. Mas eu quero ler com você aqui, o que isso significa. Está lá em Êxodo 28, 38. Estará sobre a testa de Arão, o sumo sacerdote, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas. Pastor, iniquidade em coisa santa. Iniquidade é algo que você faz que não está alinhado perfeitamente com a vontade de Deus. Não é um pecado horrendo, mas é algo que é iníquo, não é algo que é santo, não é perfeito. Não, pastor, mas ele é sacerdote, tem que colocar isso, como que é esse negócio? Querido, até quando nós estamos em um ato santo, como louvando a Deus? Quantas vezes já viu pensamentos estranhos na sua mente? Sim ou não? Ou quantas vezes está louvando e fala assim: eu estou louvando bonito, mas esse aqui não está louvando, olha lá, ó, está na carne. Comparação, tá vendo? No meio do louvor, você está louvando, aí vê um outro sendo extravagante, olha lá, ó, tá em pecado, está querendo aparecer. Você está louvando iniquidade, porque o sumo sacerdote da época havia iniquidade, mas o nosso Senhor não. Ele é santo, 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 completamente santo. Mas aí, na nova aliança, está lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas na mente, anulando nossos sofismas na mente, mentira, engano, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, a graça de Deus é isso, nós devemos levar cativos o nosso pensamento, e aqui você pode trocar esse a por para, e levando cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo. Pastor, como que é isso? Quando você for orar, medita na obediência de Cristo, no comportamento perfeito de Cristo, na obra impecável de Cristo, não na sua.
porque há iniquidade. Então pega e crê que Cristo obedeceu completamente, cumpriu completamente toda a lei, que Ele fez tudo o que era necessário, e Ele te representa. Ele te representa. Então, porque de repente você está orando, está pedindo, mas aí você pede mal, aí você fala, então não vou ganhar. Fala, Senhor, eu confio essa petição, não na minha obediência, não nos meus pensamentos, não na minha oração perfeita, eu peço de acordo, porque Cristo obedeceu todas as coisas, então que seja feita a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Mas queridos, vem aqui, tem uma batalha que você conhece, eu vou encerrar com ela, nós vamos ter um louvor, e depois eu vou fazer a oração final, a oração sacerdotal. Mas os sacerdotes que estão aí irão também recebê-la, amém? De sacerdote para sacerdote, não tem? De Marisa, de mulher para mulher, né? Aqui é Marisa, sacerdote para sacerdote. As irmãs entenderam, os homens estão viajando. Vem cá. Como que é esse negócio? Pastor, não entendi muito não, o senhor falou, eu estou assim, ó, viajando. Mas eu vou falar de um jeito que você vai entender. Vocês estão lembrados de Davi e Golias? Golias era filisteu. Estava lá o exército dos filisteus, no vale, olhando, esperando o exército lá dos hebreus. Já tinham dias que eles estavam lá. Os judeus estavam de cá, com o rei Saul, e eles morrendo de medo de Golias, dos filisteus. E aí o rei dos filisteus falou, faz o seguinte, escolhe o melhor lutador de vocês, escolhe um representante de vocês, e nós vamos escolher o nosso é o Golias, 3,5 metros. E aí os judeus ficaram com medo. Por quê? Porque eles olharam para eles olharam para o tamanho deles, eles olharam para a incapacidade deles, eles olharam para os pecados deles. Falou, se eu vou lutar com as falhas que eu tenho, eu vou tomar uma espadada na cabeça. Olha o tamanho dele, não dou conta. Mas aí Davi, que aponta para Cristo, e Cristo veio dele, porque ele é o filho de Davi, um jovenzinho, falou assim, chegou lá, foi servir, como um sacerdote, né? O serviço do sacerdote, foi lá levar uma comida, uns queijos, para os coronéis. Chegou lá, falou, quem está tendo aí? Não, tem um representante deles lá, que é o Golias, nós estamos precisando levantar um representante aqui, ninguém se posicionou. Falou assim, não, eu vou. E o rei falou assim, ó, e há recompensa, viu? Para quem matar, eu vou isentar de impostos. Eita, glória a Deus! Vai casar com a filha do rei, vai receber riqueza. Ele falou, opa, eu gosto. Ei, preste atenção aqui, Dyson. Exercer sacerdócio tem recompensa. Viu, líderes? Tem recompensa. E aí ele falou assim, quem é esse incircunciso? Eu vou contra ele com o Senhor dos exércitos. E foi lá e representou, e lutou a batalha. Os judeus lutaram? O povo do exército lutou? Não, só Davi foi lá e lançou a funda, matou e derrubou e ganhou a guerra. O que o exército fez? Nada. O que o povo judeu fez? Nada. Mas se levantou um representante. Por que você pode confiar na obediência de Cristo? Porque ele lançou a pedra na cabeça de Satanás, lá na cruz do Calvário, e ele venceu todas as coisas, e ele te representa, e por isso você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque lá no céu tem um representante que diz sim a todas as promessas, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diz amém. Agora com essa ousadia,
que você vai cantar e vai louvar e vai chamar a existência das bênçãos que você tem, porque você é um sacerdote. Você vai colocar a roupa sacerdotal e vai chamar a existência de toda sorte de bênçãos que Ele tem para você, que Ele já representou e já te deu pela graça mediante a fé. Aleluia! Abra sua boca agora, feche os seus olhos, bota a estola sacerdotal, bota a mitra, bota o manto, exercita a autoridade que Deus te deu. Você é rei e sacerdote, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e você se apresenta diante de Deus com base na obediência do seu representante. Abra sua boca, ore alto, faça como Davi, que falou para Golfi. Não, para. Não, vocês vão fazer diferente. Como é que Davi falou para Golias? Baixinho, eu vou contra você, com o Senhor dos Exércitos. Assim, ele falou para ele ouvir. Seu incircunciso, eu vou contra você, com o Senhor dos Exércitos. Ele colocou medo em Golias. Quando Golias ouviu o que dele, ele falou assim: o que é isso? Você vai orar agora com quem tem autoridade. Você vai ligar na terra e no céu. A estola é sua, o sacerdócio é seu, e a boca é sua, e você vai orar, e coisas vão acontecer nessa semana, é nesse mês, é nesse ano. Portas se abrirão, céu na terra. Abra sua boca agora, ora com encargo, ora com autoridade, aumenta a sua voz, não tenha vergonha. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Tere cantaraba shodoro kodoro suderaba. Chequeteraba shodorobos. Chequeteraba. Prosto-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Oh, eu vejo Satanás caindo por terra. Eu vejo fortalezas sendo destruídas, sofismas, correntes sendo quebradas, espíritos batendo em retirada. O véu rasgou, o caminho abriu. Oh, Espírito de Deus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Olha para ele, olha para a obra dele. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. E o véu Só as vozes. rasgou, o caminho. Você tem livre acesso. Consumado Está consumado. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, eu oro em favor de cada sacerdote que está aqui, que eles vão apropriar, eles vão tomar posse
de toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para eles. Que eles vão viver uma semana poderosa em Deus, que eles vão ver o mar se abrir, que eles vão andar por cima das águas, que eles vão ver, ó Deus, favor da parte do Senhor, porque eles irão se posicionar, ó Deus, crendo que existe um sacerdote, um sumo sacerdote no céu, que representa eles, e que pela obediência deles, já foi liberado todas as promessas e toda a sorte de bênção na vida de cada um deles. Eu os abençoo e declaro uma semana vitoriosa, produtiva, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém. Aleluia. Dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá uma salva de palmas. Deus abençoe os irmãos. Dá um abraço aí em 2, 3 irmãos. Declara uma semana vitoriosa no Senhor.